no canto. Entrou gente? Não, sou eu. Ah, Heloísa. Como é que chama? Heloísa tá aí. Ela tem que chegar primeiro. Ela já chegou. Heloísa chegou. Adélia? Heloísa. Eu já posso falar, ela me ouve? Ela ouve. E como é que não ouve? Não tem como não ouvir agora. Agora tá ouvindo, né? Uhum. Isso aqui. Ela disse que vai te chamar. Não disse? Sim, mas eu queria saber como é que chama. O que é isso? E como é que grava? Isso daí é depois. Fica gravado, fica armazenado. É automático? Quando você sai, tem um botão. Você entra no... Olha, Beth, melhor você ficar sentada aqui. Por quê? Como é que vai fazer pra gravar? Não precisa de mim o tempo todo, não. É só fazer o xizinho e... Clica no X e deixa lá, depois eu boto. Olá, boa noite. Estamos aqui na live, né, sobre envelhecimento. Estamos aguardando, o horário é 8 horas, 20 horas. Daqui a pouquinho daremos início à nossa live. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Cíntia. Seja bem-vinda, Carla. Daqui a pouquinho estaremos começando nossa live. Olá, Milton, boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Nilvando. Já daremos início à nossa live. Nossa convidada já se encontra na sala. Seja bem-vindo, Adélia. Seja bem-vinda. Você me ouve bem, Adélia?
Tem que chamar. Como é que eu chamo? A Adélia tá embaixo. Não sei, não sei. Opa! Aí, Olá! boa noite. Gente, Boa noite. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem? Maria é de primeira viagem, mas Não tem problema. assim, é, é bom começar nosso primeiro bate-papo com a psicanálise com você, né? Só um minutinho. Estou tendo que Tudo chamar o bem. pessoal. Estou chamando o pessoal porque muitos estavam lá no meu ao vivo, porque eu achei que eu teria que lhe chamar, eu teria que entrar ao vivo. E aí muitos foram Ah, para lá. Eu estou aham, chamando o pessoal aí que estavam lá para vir para cá. Mas vamos lá. certo. Quando quiser, viu, Mari, fique à vontade. Eu já mandei o convite aí para algumas pessoas para entrarem na live. Ainda faltam 5 minutinhos, né? E, pessoal, Estou dando boas-vindas aqui ao pessoal. A live vai estar disponível, né? Tanto no Instagram como no YouTube. Então, quem não puder, quem está presente e gostar, porque eu tenho certeza que vai gostar, né? E aí pode estar encaminhando para essas pessoas, porque nem todo mundo tem disponibilidade para estar nesse horário. E aí é uma oportunidade de alguém estar, né? Das pessoas estarem conhecendo o papel da psicopedagogia com idosos, que é algo que não é comum, né? Geralmente associamos período da velhice é um período de inatividade, de improdutividade. Então, eu penso que essa live é uma, não sei você, né? Mas para mim é uma preciosidade. não, com Então, certeza, assim, concordo. né? Para mim também. Você tem como você gravar aí também? Ou não só É, aqui? você pode salvar, Mari, porque eu não sei se eu consigo salvar. Como foi você quem me chamou, eu acho que só você consegue salvar a live. Mas no final ele Uhum. pede para salvar e você tranquilo com salvar. Uhum. Eu fico preocupada. Até agora tem uns 5 pessoas. Sim. Acho que não entrou ninguém. Já dei boa noite aqui a Milton. Já dei a Isso. Já dei boa noite a Nilvando, a Carla, Cíntia, Heloísa. Boa noite, Ora. Seja bem-vinda à nossa live. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando aí. Daqui a pouquinho chega. É como você falou, Uhum, é um horário também que muita gente está retornando do trabalho, né? Então, o horário sim. também. Já são 8 horas, né? Eu acho que a gente já pode estar iniciando, né? Gostaríamos de dar boas-vindas, né, a todos que estão aqui na live, presente nesse momento, e aqueles que assistirão depois, porque eu tenho certeza que essa live vai ser bastante esclarecedora, e aí vale a pena você estar ouvindo, assistindo e repassando para pessoas que você gostaria que compartilhar, né, desse conhecimento. Uma coisa que eu gostaria também de falar é que a live vai estar gravada, disponível aqui no Instagram e também no YouTube. Eu penso assim que é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu de presente, né? São essas mídias sociais. Porque até então o conhecimento ele ficava restrito a 4 paredes. E agora nós temos a oportunidade de alcançar um número maior de pessoas. Seja bem-vinda, Cida. Bom, falando sobre o momento que nós estamos vivendo um momento assim inusitado, porque com a pandemia nós estamos vivenciando coisas que nunca imaginamos vivenciar.
E assim, principalmente na nossa geração, né? Tivemos perdas em vários sentidos, perdas econômicas, perdas afetivas. Seja bem-vinda, Sueli. E assim, a pandemia fez com que nós tivéssemos um olhar para dentro, né? Um olhar diferenciado. Todas as pessoas sofreram com a pandemia, com isolamento social. Mas eu acredito, Adélia, que houve um segmento que perdeu mais do que outros, que é o segmento dos idosos. E assim, quando a gente fala da perda que os idosos sofreu, tem uma palavra de Fernanda Montenegro que eu achei bastante interessante. Ela fala o seguinte: me sinto como um ser humano ativo. Esta palavra velha, e aí ela colocou entre aspas, bem deveriam inventar outra, porque ela já vem contaminada de coisas como decadência e finitude. Então, assim, abrindo nossa live, né? Eu gostaria, Adélia, de ouvir de você, né? Até que ponto é verdadeiro é, essa ideia que se tem de que velhice é o fim de todas as coisas, né? Como Fernanda Montenegro falou, que velhice é decadência, que o idoso ele vai ter que perder a memória, vai ter que perder a concentração, vai perder a atenção. E assim, eu já ouvi pessoas que dizem assim: olha, se você ainda não perdeu, se prepare, porque vai perder. Antes eu queria de você responder, queria falar um pouco, né, sobre o seu currículo, né? Adélia Almeida, para quem está nos assistindo, a Adélia Almeida, ela é psicopedagoga clínica e institucional, é neuropsicopedagoga, orientadora educacional e orientadora familiar. E o mais importante que eu penso disso tudo é falar um pouco da parceria que desenvolvemos, né? Para quem está nos assistindo. Conheço a Adélia porque, assim, nós já trabalhamos com o mesmo segmento não, com as mesmas pessoas, sendo que a Adélia atendia num determinado segmento e eu em outro. E assim, para o paciente, o mais importante é ver que os profissionais eles conseguem dialogar, porque quando se estabelece esse diálogo é bom para o paciente, porque são profissionais diferentes e que estão ali debruçados sobre o problema dele. Então a Adélia é uma querida, né? Seja bem-vinda, Adélia. E voltando à pergunta, porque eu falei tanto depois, né? É possível envelhecer com qualidade? E até que ponto a psicopedagogia ela pode dar essa contribuição? Com a palavra, Adélia. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a todos que estão presentes nessa live, tá? Que expuseram um pouquinho do seu tempinho. E assim, Mari, querida, eu sou muito grata em todas as lives, eu não posso deixar de falar isso, de externar a minha gratidão para o Mari, porque Mari, para quem não sabe, foi uma das primeiras psicopedagogas da Bahia, e assim, eu tive a honra, o prazer de ser da primeira turma de pós-graduação em psicopedagogia, a qual a doutora Marinalva foi minha professora, e a partir daí nós estabelecemos essa amizade, esse vínculo, essa parceria. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você mais uma vez por tudo, porque você foi quem me abriu as portas da psicopedagogia. Então, gratidão. Gratidão. A você também. Gratidão. Respondendo a pergunta, costuma-se dizer, Mari, que a terceira idade é a melhor idade. E eu concordo. Por quê? Porque para o idoso, para que essa idade, né, faça jus do que se diz que é a melhor idade, e eu acredito e concordo, mas para isso é necessário que o idoso ele tenha qualidade de vida. Além de ter qualidade de vida, ele precisa também encarar a vida de maneira positiva. Porque, ao contrário do que foi dito, que eu respeito muito a Fernanda Montenegro, algumas das suas falas aí, a velhice não é de tanto tão ruim. Basta que o idoso tenha qualidade de vida e ele encare a velhice de forma positiva. E a psicopedagogia precisa encarar de forma positiva. Claro que alguns idosos, vai chegando à idade, eles são acometidos pelas doenças mentais. Sobretudo pela doença de Alzheimer, que um índice aí é bastante
há um índice muito alto, né, da doença de Alzheimer. Porém, contudo, o idoso que tem qualidade de vida, para não repetir, bem como ele encara a velhice de forma positiva, independente da doença mental, ele consegue, né? E a relação da psicopedagogia junto aos idosos é fazer com que os idosos, a nossa relação é de conhecimento, de aprendizado e de reconhecimento. A gente fazer com que o idoso, ele encare, ele se veja nessa fase da vida. Eu costumo dizer que para viver tem que envelhecer. Quem não envelhece morre cedo. Eu quero envelhecer. Eu quero viver. Eu adoro a vida, então é necessário envelhecer. E contudo, que foi um do tema que nós colocamos lá no nosso folder em relação à live, que é o cuidado com aqueles que vieram antes de nós. Precisamos ser cuidadosos, precisamos ter respeito, precisamos ter amor, carinho e cuidado. Isso também faz parte do processo de respeito da hierarquia, a gente respeitar aquele que vem antes de nós. E quando respeitamos aquele que vem antes de nós, nós também cuidamos, damos amor, damos carinho e damos o respeito também permanece. Eu posso de falar um pouco sobre o trabalho psicopedagógico com os idosos, que para mim assim é prazeroso e muito satisfatório, porque a gente atende idosos com patologia e a gente consegue perceber que mesmo aquele idoso que tem uma patologia como a doença de Alzheimer, ele consegue conviver, socializar, interagir e desenvolver-se naquele ambiente. Isso para mim é muito satisfatório. Eu já fiz uma live, né, citando aquele exemplo de uma idosa que eu tenho, que é a minha mãe, inclusive ela está aí na live, porque ela é digital. Ela tem WhatsApp, tem Instagram, né? É bastante ativa. Ela é bastante ativa e assim, eu posso garantir para vocês que o idoso pode sim, os idosos podem sim ter qualidade de vida, independente de uma patologia, independente de uma doença mental. A minha mãe, por exemplo, ela tem uma rotina, ela é super ativa nas redes sociais, ela é ativa também no modo de se interagir com os outros, socializar. Então, assim, a velhice para ela, eu vejo como um prazer, e ela sente prazer em dizer que está envelhecendo. E ela diz, eu sou uma idosa feliz. E isso é muito positivo. Né, Mari? Quando a gente ouve isso da nossa mãe idosa, eu sou positivo. É motivo de regozijo. Demais, demais. E eu fico muito feliz ao ouvi-la falar isso. Eu sou feliz neste ambiente com meus filhos, com a minha família. Isso é bastante positivo. E o trabalho psicopedagógico, como eu já falei anteriormente, com os idosos, a gente quer dar sentido aos idosos nessa fase da vida. E desconstruir isso, que a idade chegou, o idoso tem que ficar ali na inércia, parado, não precisa ter uma atividade, só ficar em frente à TV. Não. O idoso, concorda? O idoso, independente de uma doença mental ou não, ele pode ser ativo e produtivo. Pode produzir sim, por que não? Por que não? Se me permite, ainda hoje eu estava assistindo Drauzio Varela falar, né, que nós evoluímos para ficar não sei quantas horas sentado em frente à televisão, ele falando sobre envelhecer e o prejuízo que isso traz, né? Então, assim, eu achei interessante você falar que a psicopedagogia ela consegue trabalhar com pessoas que já têm patologias diagnosticadas. Mas, assim, eu fiquei curiosa, como é que é esse trabalho, o que é que faz? Porque, assim, tem a área da geriatria, que a gente sabe que trabalha com idoso, né, que passa medicação, né? Mas qual é o tipo de estímulo, né, que a psicopedagogia, você, Adélia, utiliza com esses idosos, né? Os nossos estímulos são estímulos motores, estímulos cognitivos, memórias. Trabalhamos com rodas de conversas também com idosos, com música, do ponto de vista de dele recordar, trazer aquela memória afetiva das músicas que eles ouviam, né? Quando mais jovem. Enfim, o nosso atendimento, Mari, nós atendemos tanto idoso com ou sem patologia. Agora, claro que aqueles idosos, quando acometidos pela doença de Alzheimer ou doença mental, nós precisamos de um laudo, de um relatório, né, atestando aquela doença, porque a gente já trabalha com ele
de uma outra forma, né? E não menos produtiva, tão produtiva quanto. Por que é importante falar do relatório? Na semana passada, eu recebi uma filha bastante aflita, porque a mãe estava apresentando comportamentos que se assemelhavam à doença de Alzheimer. E ela não sabia o que fazer. Inclusive, estava pensando em medicação, e aí estava um pouco querendo buscar meios de como ajudar essa mãe. Ela esteve lá no consultório, eu orientei que ela procurasse de imediato, né, para doença mental, ou um neuro, ou um psiquiatra. Claro que aqueles idosos que já são acompanhados com geriatra, normalmente esses profissionais fazem esse encaminhamento, mas o ideal é que procurem um psiquiatra, um neuro, a partir daí que eles atestem a patologia, a doença, né? Ele deve passar a medicação, que é importante também que os idosos que têm doença mental, que eles tomem sua medicação de maneira correta, até porque quando chega lá no consultório, a gente consegue desenvolver um trabalho com mais afinco com aqueles idosos que fazem uso da medicação, né? Aqueles idosos que estão... Então, isso é muito importante, é bom estar dizendo isso, porque assim como essa filha me procurou, né, no aflita pela situação da mãe, eu acredito que outras pessoas também posso estar tentando buscar por onde começar, que foi a orientação que eu dei para ela, primeiramente procurar um neuro ou um psiquiatra, ver a questão dos exames e medicações, e depois também procurar entender mais sobre a doença de Alzheimer, porque está aí, é muito presente nos nossos idosos, sobretudo no momento atual, e se faz necessário que os familiares que lidam com esses idosos possam entender mais sobre a doença para saber como lidar com esses idosos. Uhum. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. No caso, o paciente, quando ele já tem um diagnóstico, você trabalha na especificidade daquela patologia, é isso? Exatamente, exatamente. Porque normalmente o idoso acometido pela doença mental, o comportamento dele frente aos estímulos que é oferecido é diferente. Por isso que é necessário que nós tenhamos tenhamos o conhecimento da doença que o idoso foi acometido para que nós possamos traçar as estratégias dentro dos instrumentos psicopedagógicos que são utilizados. Como eu falei, nós trabalhamos a coordenação motora, a cognição, memória. Então, nós temos instrumentos, rodas de conversas, para que esse idoso ele se sinta ativo e tente restabelecer ou até de modo que ele possa desenvolver algumas habilidades que ao longo da vida, às vezes até com a doença, foi se perdendo. Então, o objetivo da psicopedagogia para idosos é esse. Agora sim, Adélia, pelo que eu entendi, porque às vezes o paciente, quando chega, ele não traz nada, né? Não traz nenhum laudo, porque não é nem às vezes é porque não tem compreensão, né, do que se trata. E aí, pelo que eu entendi, você é capaz de fazer a avaliação e percebendo encaminha para o profissional, é isso? Sim. É um trabalho em conjunto? Sim, é um trabalho em conjunto e normalmente, Mari, que normalmente quem lida com idoso, o idoso é uma equipe multidisciplinar que atende esse idoso, né? Sobretudo quando ele é acometido com a doença mental. Por outro lado, eu sempre peço, quando me procuram, que vá ao consultório sem compromisso, para conhecer o consultório, a gente conversar um pouquinho, eu ouvi a história desse idoso, ainda não é a consulta avaliativa. A família me procura e então aqueles que me procuram sem o laudo, nem sem ter atestado uma doença mental, e diz que o idoso tem um indício de uma doença mental, eu sugiro que procure esses profissionais, ou psiquiatra, ou neuro, para que estes profissionais possam atestar a doença, medicar, tudo direitinho. A partir daí, é que eles, depois de passado por esse processo, que me procura, a gente faz uma avaliação, sim, com o idoso, nós fazemos uma anamnese com o idoso, tá? A gente vê qual tipo de medicação que esse idoso está tomando, avalia o laudo direitinho, daí a gente traça as estratégias para trabalhar, para estimular este idoso. A partir daí a gente vai... Agora eu fiquei pensando assim, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, que as pessoas se fecharam, nós nos fechamos, porque era necessário, né, Adélia, esse período de isolamento social, porque como forma preventiva. Aí eu fiquei pensando assim, porque você está falando da questão quando a doença já está instalada, que a psicopedagogia pode ajudar, mas e antes que a doença aconteça, né? Porque no caso da Covid, quando a gente ficou isolado e ainda estamos, né, na restrição, é para prevenir.
E na psicopedagogia com idosos, essa questão de prevenção, como é que funciona? Ou é só quando a doença já está instalada, né? Que aí deve procurar, né? Muito importante a sua pergunta, Mário. Eu até agradeço pela sua pergunta. Como eu falei no início, nós atendemos o idoso com ou sem patologia. Na realidade, o nosso ambiente é para estimular o idoso. Como falamos logo no início, às vezes o idoso fica em casa ocioso, muito à frente da televisão, e algumas habilidades motoras, né, elas vão se perdendo, porque ele está ali, não está movimentando, não está em desenvolvimento. O objetivo da psicopedagogia para idosos é proporcionar para ele um ambiente onde ele possa ser estimulado, independente do idoso com ou sem patologia. Um idoso Uhum. saudável, né, que precisa, eu preciso de um estímulo, eu preciso trabalhar a coordenação motora, eu preciso participar de uma roda de conversa, enfim. O objetivo da psicopedagogia é fazer com que esses idosos eles se sintam ativos, atuantes, que eles tenham uma ocupação, né, que não fique ali o tempo todo sentado em casa, no sofá, ocioso, vendo o tempo passar. Porque, como eu falei no início, a terceira idade é a melhor idade. Agora, basta que esse idoso ele encare essa velhice de maneira positiva. Ele diga, olha, eu sou capaz, e consegue, porque eu trabalho lá no consultório com idosos com a patologia de Alzheimer e que o estímulo-resposta é, assim, maravilhoso, é magnífico. Então, é Interessante. Agora, você está falando assim, eu atendo lá no consultório, e aí, assim, onde é o consultório, né? Porque às vezes a pessoa se interessa aqui, e aí não tem como contato, né? Sim, só queria avisar que se alguém tiver alguma dúvida, né? Pode estar colocando aqui, e aí eu vou encaminhar para a Adélia. Desculpe, Adélia. Não, fique à vontade, muito pertinente também. Na realidade, o nosso consultório, né? Nós que Maria é parceira, né? Nós temos essa parceria. O Uhum. nosso consultório fica no edifício João das Botas, no segundo andar. A gente vai colocar o folder tudo direitinho para vocês, para aqueles que têm interesse, onde fica localizado, ali logo no Canela, pertinho do Campo Grande, a localização é boa, tem elevador, dispõe de elevador para os idosos, tá? O nosso atendimento é uma vez na semana, 1 hora de relógio, de estímulos lá com os idosos, e uma vez por semana. Interessante que você falou, né, lá no João das Botas, que além de ser central, tem um elevador, mas existem também aqueles idosos que têm medo, né, tem as fobias do elevador, e aí, assim, é possível ir pelas escadas, né, no 10º andar, no 20º andar, porque tudo isso, às vezes, dificulta, né, o acesso. A gente sabe que, às vezes, o idoso tem aqueles medos, né? Mari, graças a Deus, a nossa sala, o nosso consultório fica bem localizado no segundo andar. É praticamente só um lance de escada, praticamente. Uhum. Então, tranquilidade para aqueles idosos que não se sentem seguros, né, no elevador, podem Sim. sim pelas escadas de maneira muito tranquila. É bem acessível. Bom, vamos esperar aqui para ver se tem alguma pergunta, né, para a Adélia. E essa até agora ainda não surgiu, porque eu acho que está tão esclarecedor que. Agora sim, né? Enquanto a pergunta não surge, a ideia, Adélia, que geralmente se tem, que psicopedagogia é para criança, né? Ah, não, psicopedagogo só trabalha com criança e às vezes até, né, é o preconceito, né? Não vou porque não, né, não conhece do que se trata a psicopedagogia, que às vezes a procura não vai pela falta de conhecimento. Então, Sim. quando se conhece o trabalho, e assim, parabenizo você, né, iniciando nosso bate-papo com a psicanálise, para trazer esse esclarecimento para a população de que a psicopedagogia ela tem uma contribuição efetiva com a população de idosos. Você queria falar alguma coisa? Chegou aqui uma pergunta. Aqui Gerson está falando, né, que é importantíssimo estimular o idoso a manter sua capacidade funcional e as suas atividades de vida diária. Um abraço, Gerson. Gerson fez a dissertação dele o tema foi sobre velhice, né? O trabalho com idosos. Muito interessante também a dissertação de Sim, Gerson. muito bom.
Eu sempre digo, Mari, que eu volto a dizer, aquela questão de que a psicopedagogia só lida com crianças ficou lá no passado. A psicopedagogia hoje ela é ampla. O psicopedagogo pode atuar em várias esferas. Ele pode atuar na clínica, ele pode atuar numa escola, ele pode atuar em empresas, ele pode trabalhar com crianças, com adolescentes, com adultos e com idosos, que é o meu caso. Nesse caso, a partir do momento em que eu percebi que esse público da terceira idade estava ficando um pouquinho esquecido, porque estava tudo muito voltado para as crianças, adolescentes, Uhum. de olhar para esse público, até porque eu tenho uma mãe que é um exemplo, que é super ativa, então eu disse, não, está na hora de dar uma olhadinha para esse público. A partir daí eu fiz um curso de psicopedagogia assim, para idosos, tá? Com o pessoal de São Paulo, Uhum. atuante a psicopedagogia para idosos, e a partir daí eu passei a trabalhar com este público, que vou lhe dizer com muita sinceridade, foi a escolha mais assertiva que eu fiz na minha vida. É Uhum. maravilhoso trabalhar com a terceira idade. Aí, se você trabalha com paixão, né? É um público que cativou você. Com certeza, com certeza. E assim, o interessante, Mari, que logo no início eu atendo uma idosa, que a patologia dela é Alzheimer, a filha ficava preocupada, mas será que ela vai querer entrar na sua sala? Eu vou ficar aqui do lado de fora e ela vai querer entrar? Isso, no momento pode haver uma resistênciazinha, porque é normal, um ambiente novo, ela ainda Sim. vai se adaptar, ela não Uhum. me conhece. Resumo da ópera. No segundo dia, essa idosa não queria ir embora. A sessão terminou, os estímulos terminaram, o trabalho terminou. E a filha teve que não realmente adentrar. Então ela precisa sair que ela vai atender uma outra pessoa. E a idosa queria ficar mais. Então, assim, é um trabalho muito gostoso, é um trabalho muito prazeroso, tanto para mim quanto para os idosos. Eu percebo que eles gostam, que eles se sentem bem naquele ambiente. E realmente o ambiente é bastante acolhedor, né, Mari? Uhum, com certeza. Eu achei interessante que você disse assim, os estímulos já haviam acabado. Acabaram para você, né? Porque para Naquele momento, ela, né, sim, já era ela bom, né? continuava estimulada, Eu era querendo. embora. Enfim, isso é muito maravilhoso, isso é muito gratificante. Não tem dificuldade alguma de trabalhar com o idoso, de estimular o idoso, de desenvolver as habilidades que, devido à idade, ou às vezes até pela doença, né, ficaram comprometidas. É algo, gente, que se dedicarmos, realmente estudarmos sobre e tivermos paciência, a gente consegue sim fazer com que o idoso ele se sinta ativo, atuante e produtivo. É muito maravilhoso. Um outro aspecto aqui que eu coloquei, né, que eu achei interessante na sua fala, e que assim, que parece que você envolve também a família. Você falou, eu converso com a mãe, com a filha, né, que você falou, e então assim, como é isso, né? A família também participa. Assim como o atendimento com as crianças, que nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com a criança, com a família e com a escola, em se tratando dos idosos não é diferente. Nós também envolvemos a família, até porque parte do tempo o idoso passa no convívio dos seus filhos, né, netos. Então, se faz necessário que a gente converse com ele, que até oriente. Porque muitas das vezes, aquele que lida com o idoso, ele também, em um dado momento, ele adoece também. E se faz necessário, muitas das vezes, por conta do não conhecimento sobre a velhice ou sobre determinada patologia que o idoso apresente. Então, a gente é de suma importância, não tem como trabalhar sozinho com o idoso. A gente envolve sim a família e todos que fazem parte do contexto social e familiar desse idoso. Orientamos, conversamos, a família é partícipe Uhum. desse. Aí você falou família. Hoje o idoso, a gente vê uma realidade onde ele, às vezes, ele é cuidado por um profissional, né? Profissional que atende ali aquele idoso no Sim. dia a dia. E como é isso? Esse cuidador também entra nessa abordagem sua? Ou é só a Mari, família, né? Porque às vezes a família, né, está ocupada com outros labores, até para garantir as sessões, né? Eu sempre falo assim, né? Porque tem custos, né? Então, às vezes, a família está lá envolvida em outras questões e tem aquela pessoa que cuida, que leva, que. E aí, assim, como é isso, né?
Bastante interessante, Maria, sua colocação, que em se tratando dessa idosa específica, a qual eu citei, no primeiro momento da avaliação, a filha esteve presente, bem como a senhora que cuida dela, a cuidadora também. Nesse primeiro momento foi envolvido todos, até porque, a partir do terceiro encontro, a idosa já passou a ser acompanhada pela cuidadora. Então, a filha já não pôde mais ir. Mas, contudo, no primeiro momento de avaliação, se faz necessário que todos os envolvidos no processo do idoso, do seu contexto social, familiar, se façam presentes para a gente conversar e orientar. Tanto a filha quanto a cuidadora. A cuidadora leva, mas a gente conversa, ela me fala, olha, ela não dormiu direito, aconteceu isso, e vai me relatando, e a gente vai tentando ajustar, até com algumas orientações também, de como lidar com esse idoso. Então, é muito importante que os cuidadores também fazem parte desse processo. Então, assim, é um trabalho de inclusão, né? Não fica ninguém de fora. Ninguém de fora, não tem como. Até porque tem que estar alinhado. Temos que falar todos a mesma linguagem com o idoso. Então, todos envolvidos no contexto familiar têm que estar presentes, sim, para que todos nós falemos uma só linguagem. Não tem como. Gerson está aqui parabenizando, né? Falando que o trabalho é bastante interessante. Assim, Adélia, eu acho que você teria alguma palavra para finalizar a nossa live? Mari, primeiramente, gostaria de lhe agradecer mais uma vez, gratidão por tudo. Agradecer aqueles que se fizeram presentes também nessa live, né? Muito obrigada. E assim, eu costumo dizer que eu vou usar uma frase que acho que é de Cecília Spalzini, se eu não me engano, que diz: cuidar dos nossos idosos é preservar a nossa história. E de fato é. Porque sem eles, né, sem nossos avós, sem nossos pais, nós não estaríamos aqui. Então, aqueles que antecederam, aqueles que vieram antes de nós precisamos cuidar, nós precisamos dar amor, dar carinho, dar cuidado. Eu sei que cuidar, eu sei que não é uma tarefa fácil, visto que, sobretudo o idoso, quando ele tem uma patologia como uma doença mental, né, gera um desgaste no cuidador. O cuidador também adoece, seja um filho ou alguém que... Enfim, mas é necessário, sim, ter paciência, dedicar um pouquinho do seu tempo, dar amor, dar carinho, dar cuidado e proporcionar coisas novas para esse idoso. Sobretudo, um acompanhamento psicopedagógico, né? Fazer umas intervenções psicopedagógicas de modo que ele se sinta atuante, que ele esteja ali presente. Só de sair de casa, algumas pessoas me perguntavam, mas Adélia, você vai até a residência? Eu disse, não, o idoso vem até mim. Porque o objetivo é que ele saia de casa. Sim, eu vou para o ambiente autonomia, independência. Exatamente. Então, o idoso vai até o consultório e tenho certeza que quando ele sai para experimentar uma nova vivência, um novo ambiente, tenha certeza que ganham todos, não só o idoso, como todos que convivem com este idoso. Bom, então estamos finalizando a live, né? Eu achei que foram 35 minutos que foi um bate-papo tão gostoso, tão leve, né? Que eu achei que assim, eu fui estimulada, né? E não só os idosos que vão estar assistindo, porque foi uma linguagem acessível e que a gente percebe que o afeto é uma linguagem afetuosa. Eu falo assim, linguagem simples no sentido de uma linguagem acolhedora, né? Então, parabenizo você, né, pelo trabalho e espero que os idosos, os cuidadores, os familiares que ouvirem a live e tiverem dúvidas sobre como funciona o trabalho, procurem você no consultório. Você poderia repetir o endereço, Adélia? O endereço fica do Centro Médico João das Botas, no Canela. É logo ao lado do COT do Canela, bem pertinho do COT. Não tem erro. Segundo andar, sala 210. Tem algum endereço, Instagram? Sim, tem o Instagram, alguns que já estão presentes, Adélia _ psicopedagoga, né? Vocês podem me achar por lá. E a gente pode tirar dúvidas também. Perguntas que não foram feitas na live, eu fico à disposição para responder, tá? Porque a live, o objetivo da live é ser realmente esclarecedora. Por isso que foi rapidinho, né? Patrícia falou aqui,
mas já acabou porque foi realmente o objetivo foi esse. É para ficar com gosto de quero mais. Aqui, Heloísa, né? Minha sobrinha, Sim, uma adolescente, está dizendo que muito bom, parabéns. obrigada. Márcia dizendo aqui, live maravilhosa. Patrícia Almeida, parabéns, garotas. Simone Piton, show. E aí, Patrícia, né, já acabou. E é isso. Bom, por hoje ficamos por aqui. Obrigada pela participação de todos. Divulguem. Coisa boa a gente tem que estar divulgando. Se vocês ainda não nos seguem, passem a nos seguir, né? Sim. E até a próxima. Até Obrigada, mais. Adélia. Obrigada a todos os presentes. Muitíssimo obrigada, tá? Até mais. Tchau, tchau. 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 Você finaliza, por favor.